Como cientista política, como é que analisa esse projeto estar em discussão neste momento, no ano de 2023, no nosso país? Isso mostra o atraso da política brasileira, professora Graziella? Acho que mostra um caminho iliberal que é um pouco assustador no contexto da nossa formação democrática e no atual momento que a gente estaria, né? Quando a gente fala de direitos e de acesso a direitos fundamentais, né? Tanto já se falou também recentemente, Pacheco falou sobre aborto no Senado e agora esse caminho de retrocesso de um direito tão básico quanto de firmar um contrato que a gente chama de casamento, né, que vai depois repercutir em uma série de acessos a direitos que passam desde poder acessar a pessoa no hospital até direito de herança, enfim, né, a gente está falando de um contrato, a gente está falando da possibilidade de indivíduos serem iguais num contexto de liberalismo. E é super curioso como esse liberalismo que nasce num âmbito ligado à direita, né? Quando a gente fala de liberalismo, é evidente que existe liberalismo na esquerda, mas é muito difícil falar de uma direita antiliberal. No Brasil, a gente tem essa direita que tem se configurado cada vez mais conservadora nos costumes. Em outros lugares do mundo isso tem crescido também. Agora, um ponto que é interessante da gente pensar é que isso tudo tem muito a ver com a visibilidade, né? Essa polarização, esse termo às vezes me incomoda, porque ele é usado em contextos um pouco ruins, mas esses temas que polarizam e que geram muitas paixões, geram muita visibilidade e muita repercussão positiva, sobretudo para esses conservadores, né? Que querem provar para os seus eleitorados que estão lutando por essas pautas. E aí, quanto a isso, me dá uma certa tranquilidade, eu concordo com o Thales, que dificilmente o Lira ia escolher pautar isso no plenário nesse momento. Agora, no que vem é ano eleitoral, né, e vai precisar de mais desses espaços de visibilidade para essa turma conservadora para conseguir colocar suas candidaturas a prefeituras ou mesmo enfim, galgar outros espaços que vêm com a campanha política do ano que vem. Então, me preocupa o que pode acontecer no ano eleitoral, o uso que pode ser feito dessas pautas que dizem respeito a direitos básicos de setores da população em ano eleitoral. Vamos ver, sobretudo acho assustador, claro, acho que é difícil alguém que não ache, e me solidarizo com quem está vivendo nesse momento a angústia de pensar que o próprio casamento pode sofrer alguma represália. Imagina, né? Você está na pele de alguém que pensa que o seu casamento pode passar a ser considerado algo não válido mais no sistema de justiça. Eu acho super importante também ressaltar, estava até vendo algumas imagens também, estava tendo bate-boca agora há pouco, e a luta desses parlamentares que foram eleitos justamente pela questão da diversidade, né? Hoje mais cedo a gente conversava aqui com a deputada Duda e ela dizia que assim, não é só uma questão de você, assim, primeiro o seu casamento, né, você não poder casar com a pessoa que você ama, e fora isso, o risco de vida, né, essas pessoas estão sendo ameaçadas por causa dessas discussões e dos absurdos que esses conservadores falam em plenário e na comissão. Enfim, e isso é algo extremamente grave, porque o Brasil é justamente o país que mais mata pessoas trans, né? Isso é fato. Então, assim, é gravíssimo isso que está acontecendo, porque isso vai contra a vida dessas pessoas, inclusive, né? E desde quando isso começou a ser discutido, e eles tiraram isso lá do baú, né, que era até um projeto do Clodovil, né, tiraram isso do baú, que já morreu, eles tiraram isso lá, desde quando isso aconteceu, os ataques vêm com mais força para essas pessoas, né, e os parlamentares que foram eleitos justamente pela sua diversidade, estão lutando bravamente, né, Thales? A gente vê nessas sessões aí dessa comissão aí que está discutindo essa coisa absurda, o quanto eles têm sido fundamentais nessa discussão. O pastor Henrique Vieira, por exemplo, a Duda, a Érica Hilton, que sofre um ataque atrás do outro, assim, é disparado, né? Eles têm sido uns heróis nessa luta aí.
Isso a gente se lembra que começou fortemente com o deputado Bolsonaro batendo boca nas comissões e no plenário com o Jean Willis, xingando ele de palavrões e etc. Tanto foi ameaçado o Jean Willis que o Jean Willis teve que sair do país, se exilou quando o Bolsonaro virou presidente, porque a turba bolsonarista ameaçava matá-lo, ele teve que sair. Né? As pessoas que estavam com propostas mais avançadas tiveram que sair, vários saíram do país nesse período por causa disso, especialmente por uma questão de costume. O Bolsonaro atacava uma deputada lá do Rio de Janeiro porque ela foi candidata a prefeita e falou de sexo anal. O Jean Willis porque era gay e defendia que haja um tratamento igualitário, de casamento gay, tudo isso. Então, tivemos isso daí com o boom do bolsonarismo e do ultraconservadorismo, não só no Brasil, como no mundo também. Está ameaçando, mas eu acho que isso vai passar, tem que passar, não é possível. Bom, falando em